Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para a nossa primeira lição da semana. Fome na casa do pão. O que significa isso? É o que vamos estudar na história de Ruth, Noemi e Boaz. Mas antes, dê uma pausa, compartilhe o nosso canal, faça um comentário e deixe o seu like, tá bom? Então vamos para a nossa lição de domingo. Fome na casa do pão. Os críticos da fé frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que, primeiro, que Deus não existe. Segundo, Ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem. Terceiro, Ele não se importa com o nosso sofrimento. Muitas das histórias na Bíblia, no entanto, apresentam evidências de que nenhuma dessas suposições está correta. Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião, mas sem violar nosso livre-arbítrio. Ele está sempre presente, trabalhando na história, guiando-nos em direção à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. A história de Ruth é um exemplo dessa verdade. Tem a pergunta: quais as dificuldades Noemi e Ruth enfrentaram e qual foi a causa? Como isso reflete a situação que toda a raça humana enfrenta? Ruth e Noemi enfrentaram a fome, a morte e tiveram que sair de suas terras. Em outras palavras, a raça humana perdeu acesso ao Éden, passando a experimentar o pecado e a morte. Então, a nossa primeira história de Noemi, Ruth, Boaz, a fome, numa casa do pão, a palavra Belém, que é a casa do pão, traz aqui um contraste muito interessante. Mas antes, vamos ler Ruth 1-5. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo a esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quiliom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Noemi e Ruth se mudam então para Belém. Bem, aqui o livro de Ruth é bem curtinho, né? Ele tem apenas 4 capítulos e 85 versículos. Dá para ler rapidamente. Como lemos, a cidade de Belém representa a casa do pão, que passa por uma situação de dificuldades, a fome. E a fome provoca com que a família de Noemi se dirija para uma outra cidade para resolver essa questão. Então buscaram um lugar onde tinha alguma possibilidade não só de sobrevivência, mas de cultivo e ampliação de suas posses, dado ao fato de que aquela região onde estavam parecia se tornar impossível para viver. É a história de uma história. Houve fome, dificuldade, e em lugar de buscar sustento em Deus, parece e transparece na história que eles buscaram soluções pessoais, soluções humanas. Em outras palavras, a gente não tem a clareza plena dessa história, no sentido completo
de todas as intenções do coração do esposo de Noemi, Elimeleque. Mas a gente percebe que essa movimentação para fora da região onde eles deveriam permanecer como promessa trouxe dificuldades. Por outro lado, trouxe solução imediata para a fome. Mas na sequência, essas dificuldades atingiram essa família a ponto de perderem aqueles que sustentavam a família. E agora, a história apresenta 3 mulheres que não têm nem casa, nem condição de manutenção. Resta uma decisão a tomar. O que vão fazer em relação ao futuro? E Noemi faz uma proposta para as 2 noras que elas voltassem para a casa de seus familiares. Afinal de contas, eram viúvas e elas poderiam voltar. A gente conhece a história. Uma delas volta, se despede de Noemi, se despede de Ruth e então vai embora. Porém, Ruth decide ficar com Noemi e cumprir um papel que é um papel de um israelita, que é o papel de cuidar, entre aspas, no caso dela, da mãe e nesse caso, da sogra. E ela decide acompanhar Noemi. Não importa que circunstâncias e dificuldades elas enfrentem, mas há algo na expressão de Ruth que chama a atenção. Quando Ruth se vira para Noemi e faz a confissão de fé, ou seja, Ruth não está acompanhando Noemi não só porque a nora é boazinha, mas ela entendeu quem é Deus, quem é o Deus de Noemi, e decide acompanhar Noemi, ainda que não tenha todas as respostas. Essa é a primeira característica que chama a atenção nessa pessoa que passa por grande necessidade. Ela entende quem é Deus e decide confiar nele. Ela entende quem é Deus a partir da fé manifesta por Noemi durante o tempo em que elas conviveram. As 2 voltam caprichosamente para a cidade do pão, para o lugar que estava sem comida quando saíram, e agora é o lugar que pode acolhê-las novamente na condição de sobrevivência. Você conhece a história. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que chama atenção nessa história? Quem é Ruth? Ruth não é só uma estrangeira, não é só alguém de fora do povo de Israel. Ruth é uma moabita, o que significa que a ascendência de Ruth nos faz chegar a um sujeito que cometeu um pecado terrível. E esse sujeito é Ló, o sobrinho de Abraão e suas filhas. E desse incesto, lá atrás na história, que nasce esse povo, essa nação chamada Moabitas. E é desta história que a gente vai extrair a maior das lições. Ruth, uma moabita, decide acompanhar Noemi, uma judia no sentido de nação, não no sentido de propriamente de tribo, mas acompanhando a Noemi, ela expressa o desejo de pertencer a esse povo de Deus. Bem, a gente conhece o desfecho dessa história. Ela vai colher no território de Boaz. Depois descobre que Boaz, por informação de Noemi, é um parente. E Noemi instrui que Ruth se aproxime desse parente, porque na cultura ela teria, se caso fosse solteiro, a possibilidade de acolhê-la junto com Noemi. Porém, tem um problema aqui. Na realidade,
A pessoa que Boaz deveria acolher era Noemi e não a Ruth. Mas Ruth não sabe disso. E Noemi coloca Ruth numa outra condição. A sequência é que Boaz aceita Ruth, mas ele também tem noção de que ela não é o parente mais próximo. E aí, nestas condições, ele teve o assunto, o julgamento na porta da cidade. Essa é uma cena também bastante interessante, porque quando a gente olha o assunto da salvação, antes que Jesus volte para poder buscar seu povo, é necessário que se processe um juízo, e de um lado tem o acusador, e do outro lado aqueles que julgam, e no centro dessa história está Cristo. Bem, então como termina essa história? Termina a história com um fato. E agora Boaz pode trazer Ruth para ser a sua esposa e acolhe Noemi como sua sogra. Quem representa Boaz? O que Boaz tem de significativo nessa história? E quem representa Ruth? O que ela traz de fato importante para quem vive em nosso tempo? Há dois pensamentos que eu queria compartilhar, que, de forma sintética, resumem essa história no que diz respeito à perspectiva de Ruth. O primeiro desses pensamentos diz assim: todo aquele que adota o comportamento de Ruth em aceitar Deus e sua benevolência, sua providência, terá a possibilidade de uma bênção por toda a eternidade. Há um outro aspecto que resume essa história, é a figura de Ruth. Nos ensina a viver com esperança. Não importam as circunstâncias. Bem, não perca a segunda lição, Ruth e Boaz, e entender o que ele representa. Não esqueça de compartilhar, fazer um comentário e deixar o seu gostei. Até amanhã, se Deus permitir.